Esse caso aqui aconteceu na Austrália. Envolve um garoto que tinha apenas 13 anos e tiveram que criar uma nova lei porque o que aconteceu com ele não precisava ter acontecido. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também dando sua opinião. Não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Daniel James Morcombe nasceu em 19 de dezembro de 1989, em Queensland, na Austrália. Além dele, seus pais tiveram mais 2 filhos, sendo um irmão gêmeo, Daniel. O nome dele era Bradley. Eles cresceram em um lar amoroso em Sunshine Coast. Conforme ele crescia, Daniel se apaixonava cada vez mais pelos animais. Com isso, sua família encheu a casa de animais de estimação, incluindo um pônei que Daniel adorava. Os vizinhos conheciam o menino como uma criança tranquila e prestativa, que ajudava a colher frutas na vizinhança sempre que chegava a época de colheita. No dia 7 de dezembro de 2003, Daniel, que estava com 13 anos, e seus irmãos acordaram cedo para ajudar os vizinhos na colheita. Naquele dia, eles iriam pegar maracujá. Após receber o pagamento, Daniel decidiu pegar um ônibus até o shopping Sunshine Plaza para comprar presentes de Natal para sua família. Seus pais tinham lhe dado permissão, até porque ele já tinha feito esse caminho várias vezes sozinho. O garoto teria que caminhar pelo menos 1 quilômetro para chegar até a parada de ônibus. Bem mais tarde naquele dia, os pais de Daniel chegaram em casa depois do trabalho e descobriram que ele não estava em casa. Aquilo era muito estranho, pois ele tinha avisado aos pais que iria ao shopping fazia muito tempo. Com isso, seus pais foram até o shopping, mas não encontraram o garoto em lugar nenhum. Com isso, a polícia foi chamada e uma busca começou. No dia seguinte, a polícia de Queensland abriu oficialmente uma investigação sobre o desaparecimento de Daniel. Eles começaram a vasculhar as imagens das câmeras de segurança do shopping, eles monitoraram a conta bancária do garoto e entrevistaram criminosos sexuais registrados na área. Depois de receber inúmeras dicas e coletar depoimentos de testemunhas, os investigadores fizeram várias descobertas importantes sobre o desaparecimento dele. Testemunhas disseram ter visto um menino que se encaixava na descrição de Daniel, esperando no ponto de ônibus no dia 7 de dezembro. Algumas disseram que avistaram um carro azul estacionado nas proximidades, com 1 ou 2 homens dentro que conversavam com Daniel. As autoridades fizeram uma descoberta bem preocupante. O ônibus programado para passar na parada no horário em que Daniel estava nunca passou. Ele estragou ao longo do percurso e seu substituto pulou a parada porque estava atrasado. Um terceiro ônibus finalmente parou bem mais tarde, mas Daniel não estava mais na parada. Apesar de uma extensa busca e de uma investigação aprofundada, a investigação sobre o desaparecimento do Daniel não encontrou pistas o suficiente para seguir em frente. Os detetives não sabiam como prosseguir, pois não havia nada. O desaparecimento do garoto foi um dos crimes mais investigados na história de Queensland. Até 12 de dezembro de 2008, foram oferecidas recompensas de $250 mil do governo e $750 mil doados de forma privada. No dia 31 de maio de 2009, houve um avanço muito importante no caso. Uma importante rede de TV australiana informou que o pedófilo Douglas Jackway poderia ser de interesse da polícia. Douglas foi libertado da prisão 1 mês antes do desaparecimento de Daniel. O governo de Queensland foi criticado pela libertação do homem. O parlamentar Peter Wellington afirmou que a Suprema Corte apresentou evidências claras do risco de reincidência de Douglas, mas mesmo assim ele foi solto. Isso levou grupos de defesa das liberdades civis a apelar às leis que proibissem os meios de comunicação social de nomear pessoas ligadas a casos criminais. No início de junho,
Um modelo de argila em tamanho real do homem que se acreditava estar envolvido no sequestro de Daniel foi colocado no local onde ele desapareceu. Em poucos dias, mais de 300 dicas foram recebidas. Em julho, os pais de Daniel abriram um inquérito sobre o seu desaparecimento. A família disse que vários criminosos disseram à polícia que sabiam quem matou o garoto. O inquérito foi realizado entre outubro de 2010 e abril de 2011. O inquérito chamou como testemunhas o motorista de ônibus que não parou para o Daniel, uma mulher que viu um homem vagando perto do Daniel naquele dia e várias pessoas de interesse. Enquanto isso, a polícia suspeitava de um criminoso sexual condenado chamado Brett Peter Cowan, desde o início da investigação. Em 1987, Peter atraiu um menino de 7 anos para um banheiro do parque e abusou dele. Ele cumpriu apenas 1 ano de prisão pelo crime. Então, em 93, Peter abusou de mais um menino, agora de 6 anos, e foi condenado a 3 anos e meio de prisão. Quando foi libertado, ele se tornou um cristão, se casou e teve 2 filhos. No início da investigação do desaparecimento do Daniel, a polícia foi lá e conversou com o Peter e com a sua esposa. A esposa disse que naquele dia o Peter passou a maior parte do tempo em casa, mas depois de um tempo ela confessou à polícia que mentiu e que na verdade o Peter sumiu por cerca de 5 horas naquele dia em que o Daniel desapareceu. Quando a polícia entrevistou o Peter pela primeira vez, ele disse que estava passando pelo ponto de ônibus a caminho de comprar maconha de seu traficante, quando notou o Daniel parado ali sozinho. Ele admitiu que parou para oferecer uma carona ao menino, mas seguiu seu caminho quando ele recusou. Sem nenhuma evidência real contra ele, os investigadores não conseguiram prosseguir com o caso contra o Peter, mas em 2011 as coisas mudaram. Em abril daquele ano, as autoridades iniciaram uma operação policial chamada Mr. Big. Um oficial disfarçado fez amizade com Peter em um voo para Perth. Ele fingiu estar envolvido em uma gangue criminosa e trabalhou lentamente para ganhar a confiança dele. Ele o apresentou a seus amigos infratores, que na verdade eram outros policiais disfarçados, e o fez pensar que ele estava ajudando o grupo em falsos cenários criminais. Em agosto, o Peter confiava tanto nesses seus novos amigos, que eram policiais disfarçados, que ele havia sequestrado e matado Daniel Morcombe. A confissão foi capturada por uma câmera escondida e ele foi imediatamente preso. Sabendo que foi pego, ele confessou tudo. Quando Peter contou à polícia em seu primeiro depoimento que passou por Daniel naquele dia e ofereceu uma carona, era verdade, mas o garoto aceitou a carona do homem. Mas ao invés de levá-lo para o shopping, Peter o levou para uma casa isolada e tentou molestá-lo. Ele pretendia apenas abusar do menino e deixá-lo no ponto de ônibus novamente. Mas quando Daniel revidou, Peter entrou em pânico e o agarrou pela garganta, estrangulando até a morte. Em seguida, Peter então conduziu a polícia até Glasshouse Mountains, o local onde ele enterrou o menino. Os sapatos encontrados no local eram semelhantes ao que ele usava quando desapareceu. Cuecas e um cinto também foram encontrados, mas Daniel também possuía um relógio com seu nome gravado, mas isso nunca foi encontrado. Ao final da investigação, 17 ossos foram encontrados, incluindo um da costela, quadril, perna, braço e vértebras. Todos foram confirmados como pertencente a Daniel Morcombe, usando o DNA de sua escova de dentes para fazer a correspondência. Como resultado da descoberta, o funeral dele foi realizado em 7 de dezembro de 2012. Mais de 2.000 pessoas compareceram, então a gente vê o tamanho desse caso na Austrália. As pessoas realmente ficaram chocadas com tudo isso que aconteceu e todos ali quiseram prestar as suas últimas homenagens ao garoto. Em 7 de fevereiro de 2014, o julgamento de Peter começou. Ele foi acusado de homicídio, trato indecente com uma criança menor de 16 anos e trato indevido de um cadáver. O julgamento na Suprema Corte de Queensland começou em 10 de fevereiro, sobre a juíza Rosalind Atkinson. A promotora encerrou o caso em 7 de março. 116 testemunhas prestaram depoimento e mais de 200 provas foram apresentadas. Peter se declarou inocente e recusou a prestar depoimento. Em 13 de março,
Peter foi considerado culpado de todas as acusações. No dia seguinte, ele foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. Ele também foi condenado a 3 anos e meio de prisão por lidar indecentemente com Daniel e a 2 anos por interferir em seu cadáver, sentenças que são cumpridas simultaneamente. A juíza Roslin disse: "Não acho que você deve ter a sua liberdade daqui 20 anos." Peter apelou de sua sentença para o Tribunal de Apelações de Queensland, sob a juíza Margaret McMurdo, buscando a anulação de sua condenação. Sua equipe jurídica argumentou que a confissão obtida por meio de uma armação secreta da polícia era inadmissível, como prova no julgamento. Em 21 de maio de 2015, o recurso de Peter foi negado. O ex-procurador-geral de Queensland, Gerald Blage, apelou para que a sentença mínima de 20 anos de Peter fosse aumentada. Isso também foi descartado. Peter passou por vários exames psiquiátricos desde os seus primeiros crimes, no final dos anos 80 e início dos anos 90. O psicólogo que o avaliou após sua segunda condenação por abuso sexual em 93 alegou que ele era um mentiroso patológico com características psicopáticas de baixo nível ou psicopatia moderada, indicando uma grave falta de empatia. Apesar disso, um diagnóstico psiquiátrico concreto sobre ele tem sido inconclusivo. Pessoas que o conheceram, principalmente suas ex-namoradas, o descrevem como inicialmente encantador, confiante e charmoso, o que lhe permitiu ganhar a confiança de suas vítimas. A juíza comentou que Peter não parecia um monstro ou parecia uma pessoa comum. Além disso, ela observou que ele era um mentiroso convincente. Em um relatório de 2007, Peter disse que acreditava que anos de uso de drogas o motivaram ou contribuíram para seus ataques. A reputação de Peter como um indivíduo carismático recebeu destaque especial na mídia durante as investigações e a prisão. Se você conversasse com ele, não parecia que ele tinha feito aquelas coisas. Ele conseguia enganar muito bem as pessoas. A família Morcombe fundou a Fundação Daniel Morcombe e investiu seus recursos para manter o desaparecimento de Daniel aos olhos do público e, na época, na tentativa de descobrir o que tinha acontecido com ele. Depois que o caso foi resolvido, a fundação ainda empenha em educar as crianças sobre a segurança pessoal e em aumentar a conscientização em toda a Austrália sobre os perigos dos criminosos sexuais. Estes esforços são apoiados pelos meios de comunicação australianos, especialmente em cada aniversário do desaparecimento do Daniel, quando se realiza um Dia de Daniel, para promover a sensibilização para a vulnerabilidade das crianças. Também tem um evento onde os participantes percorrem 50 quilômetros da Sunshine Coast, realizado todos os anos desde 2005, para ninguém esquecer o caso do Daniel. O irmão gêmeo dele, o Bradley, deu uma entrevista para um jornal em 2016. "Para mim, não há único dia em que eu não pense em Daniel. Sei que ele ainda está comigo, em meu coração e em meus pensamentos. E ele sempre estará." Depois desse terrível caso, a Austrália implementou a lei de nenhuma criança deve ser deixada para trás, que obriga os motoristas de ônibus a parar sempre e a recolher as crianças, mesmo que elas não possam pagar a passagem, mesmo que o ônibus esteja atrasado ou lotado. Em 2021, novas leis foram feitas sobre a liberdade condicional ser mais rígida para assassinos de crianças em Queensland. Bruce, o pai do Daniel, diz que as mudanças na legislação que manterão os assassinos de criança na prisão por mais tempo ajudarão a manter os criminosos perigosos fora das ruas. O Parlamento Estadual aprovou emendas à Lei de Serviços Corretivos que irão fazer com que os criminosos fiquem mantidos atrás das grades por décadas após a data de liberdade condicional. Bruce diz que as leis irão garantir que Queensland seja um dos lugares mais seguros do país para as crianças e famílias. Esta é uma boa notícia. Isso nega aos assassinos de criança e aos serial killers a oportunidade de solicitar liberdade condicional por um período de 10 anos e que poderá ser prorrogado além disso para um período adicional de 10 anos. Bruce disse esperar que isso signifique que o agressor de seu filho possa ter a sua liberdade condicional negada quando sua sentença de prisão perpétua expirar. Os Morcombes disseram que até 72 prisioneiros em Queensland podem ser afetados
por essa nova lei. Brett Peter Cowan será elegível para a liberdade condicional em 2031. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu o quão horrível ele foi. O garotinho só estava ali no ponto de ônibus esperando o ônibus passar. Aconteceu muitos erros naquele dia também, mas felizmente o caso foi resolvido e novas leis muito importantes também foram criadas. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.